No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Olá amigos, hoje é quarta-feira e como não poderia deixar de ser, estamos aqui para apresentar para vocês mais uma edição do podcast Mineral. E para dividir a bancada comigo está aqui a colega Rafaela Padilha. Pois é, Disney. Hoje vamos abordar um assunto diferente, mas de extrema relevância para a mineração e para a organização de qualquer empresa séria. Nosso tema será ESG, sigla que engloba compromissos ambientais, sociais e de governança. Na prática, é uma forma de mostrar responsabilidade e comprometimento com o mercado em que atuam, seus consumidores, fornecedores, colaboradores e seus investidores. E quem vai nos abrir as portas para esse mundo corporativo é Thalita da Silva Pereira Galvão, engenheira de produção formada pela Unemate, especialista em segurança do trabalho, atuando durante 10 anos na gestão integrada SGI, ISO 9001, qualidade ISO 14001, meio ambiente, ISO 45001, saúde e segurança. E Thalita é pós-graduada em sustentabilidade pela Bureau Veritas, área que atua nos últimos 4 anos, há um ano atuando como gerente de sustentabilidade na FNX Participações. Este podcast tem como apoiadores a FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, o E79 Bank e a plataforma de gestão integrada para o setor de mineração. Para conhecer um pouco mais sobre essa solução e melhorar a gestão da sua cooperativa ou mineradora, entre em contato com o departamento comercial pelo WhatsApp 65 981 22 3475 e pode entrar em contato também pelo e-mail atendimento@e79.com.br. Thalita, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Você que atualmente trabalha como gerente de ESG do grupo FNX e também da Fênix DTVM, instituição financeira que atua na compra e venda de ouro no estado de Mato Grosso. Eu gostaria que você começasse explicando para a gente como implementar as normas de ESG no dia a dia de uma empresa. É um prazer estar aqui com vocês, é uma missão que vocês me deram, né? Mas antes da gente falar de ESG, é importante a gente falar sobre o conceito de sustentabilidade também. Que a sustentabilidade, ela é como o meu negócio, ele caminha junto com o meio ambiente, com a comunidade onde ele está inserido e como ele traz o retorno financeiro sem esse impacto, né? E também com impacto positivo social. E aí o ESG ele surgiu em 2006 para mensurar isso. Porque não adianta só eu fazer. Como que eu consigo comprovar, né, essas ações que eu estou fazendo, esses impactos positivos ou negativos que eu causo nessa minha cadeia? E como que eu consigo garantir para o meu consumidor que consuma os meus produtos, porque ele não degrada, né? Ele não tem impacto negativo ou que se tiver a gente está minimizando esses impactos. Então essa é a grande diferença entre um e o outro. Vocês são responsáveis, a Fênix, o grupo Fênix é uma DTVM, né? E são responsáveis pela primeira compra do ouro extraído no garimpo, né? Isso. Através dos pontos de compras lá, os PCOs. Que métodos são aplicados para garantir que a origem desse ouro atenda ao ESG, né? A questão social e ambiental. Principalmente na questão ambiental, que está pegando, que é o que mais pega em torno do garimpo. Sim, hoje, Rafa, a legislação ela só pede que para que você venda, você tenha que ter a comprovação do seu regime de extração, ou uma concessão de lavra, ou uma permissão de lavra garimpeira e uma licença de operação. Só que nós entendemos que para nós garantirmos a mineração responsável, só isso não basta. Então, hoje nós temos um checklist cadastral que nos permite saber dessa cooperativa ou desse minerador que está entregando essa mercadoria ou esse ativo financeiro para a gente, como é feito isso. Então, nós temos hoje imagens orbitais das áreas com as poligonais para saber se não há o extrapolamento de área. Então, a gente garante que ambientalmente
né, essa extração está sendo feita de forma correta. Hoje nós sabemos como a DTVM ela é a primeira adquirente, então hoje nós retemos o CEFEM na fonte, então nós garantimos a governança, né, o pagamento dos impostos, e na parte social também como está essa comunidade. Então, através de alguns mapeamentos que nós fazemos, ainda mais fortalecendo depois da criação da área de ESG do grupo, reconhecendo essas ações, até mesmo mapeando o que as cooperativas já fazem, como que está as escolas nessas regiões, as condições de creche, que a gente possa, de alguma maneira, ajudar a melhorar as condições de vida, né? Ou se o dinheiro que está sendo investido do CEFEM também está sendo de maneira correta. Vocês fazem o acompanhamento da aplicação do CEFEM? Hoje nós recebemos... No momento que o vendedor, que o garimpeiro chega na compra, na hora que ele vai vender o ouro, vocês já fazem a retenção no PCO desse imposto. Isso, hoje já na nossa compra, como nós somos o primeiro adquirente, nós já retemos na fonte esse pagamento do CEFEM. Então, a gente já consegue fazer a nossa parte, sabendo que esse fornecedor, ele cumpriu com as suas obrigações legais, né? Através do nosso recolhimento do CEFEM. Mas vocês não acompanham a aplicação do CEFEM, porque assim, é uma coisa recorrente aqui no podcast. A gente está sempre conversando sobre isso. Inclusive, teve agora próximo um debate do TCE, né? Um debate ambiental. Isso. Que se falou muito sobre a questão da aplicação do CEFEM. E hoje no Mato Grosso, quem vem acompanhando isso muito de perto é o Somos do Minério. Isso. E a gente sabe cobrando, né, a aplicação desse dinheiro. Isso. Então, através do Instituto Somos do Minério, a gente sabe que ele representou, junto ao Tribunal de Contas, né, na Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a situação real do Estado sobre a distribuição, solicitando apoio na fiscalização para que esse recolhimento seja aplicado nos locais que se cumpra a lei, na verdade, né? Porque na lei da compensação já está lá a porcentagem e quais são as instituições, órgãos que devem ser recebidos. E onde esse recurso deve ser aplicado, né? Que muitas das vezes é aplicado na folha de pagamento, por isso que as pessoas não sabem onde realmente o recurso que vem do ouro, o imposto que vem do ouro é aplicado. Eu achei super interessante, claro. Nós temos que conversar de novo com o Dr. Roberto Cavalcante, do Instituto Somos do Minério, porque lá no Tribunal de Contas ele citou, ele nomeou área por área. Sim. Educação, fundamental, saúde. Eu achei super interessante, porque assim, o CEFEM ele serve para minimizar os impactos sociais causados pela atividade de mineração. Isso, né? É uma compensação financeira. Que não é feita, né? Infelizmente não é utilizada. Deixa eu te perguntar com relação à sustentabilidade ambiental ainda. A DTVM, ela acompanha o a recuperação dessas áreas que foram mineradas? Hoje, a gente sabe que toda a licença ambiental de operação, ela vem acompanhada com as condicionantes. Então, nós sabemos desse cumprimento e a gente acompanha através das nossas visitas independentes. Nós temos uma empresa que faz a visita em loco independente, onde ela consegue constatar tudo que está no documento. Então, a real situação daquela área, se aquela área ela está... hoje a gente faz um mapeamento interno sobre se aquela área ela está próxima ou dentro de unidade de conservação ou de uma zona de amortecimento ambiental, se ela é limítrofe ou não de terras indígenas. Então, nós já conseguimos fazer internamente todo esse controle e mapeamento dessas regiões. O que é legal que, além de garantir essas questões legais, né, de garantir todos os parâmetros legais, ainda agrega valor ao produto que vocês vendem, né, o ouro. Sim, a gente fala que o ouro, por ele ser um minério, então ele não acaba sendo sustentável, né? Então a gente fala que a mineração ela precisa ser responsável. Então ela já é compensatória. Então eu preciso fazer isso de maneira correta. E quando a gente fala, nós sabemos que existem regiões onde, por exemplo, na Amazônia, né? Então nós precisamos ter esse controle para realmente garantir a rastreabilidade e a originação de uma área responsável. Porque hoje a gente tem vários conflitos, né? Nós temos órgãos que
não se entendem, né? Tanto não se que conversa. não se conversam, que Exatamente. a gente tem problemas. Então, hoje a gente vê que a gente precisa dobrar a nossa atuação desse controle, dessa rastreabilidade, para garantir, sim, a origem da nossa produção. E falando nesse quesito de rastreabilidade, tem um risco reputacional muito grande no negócio de vocês. Qualquer coisa que aconteça lá no garimpo impacta diretamente na DTVM. E como é que vocês estão trabalhando isso? Infelizmente, hoje, a questão reputacional ela é muito complicada porque se generaliza. Exatamente. Né? Por não se saber o conceito correto do garimpo. E eu falo que isso é natural, porque eu estou há 1 ano na mineração e quando a minha primeira visão do garimpo era a mineração artesanal. E hoje a gente sabe que existem regiões onde a mineração artesanal, como na Amazônia, na região amazônica, que ela é mesmo mais rudimentar, mas a gente tem o próprio garimpo aqui na Baixada Cuiabana, que é exemplo para o mundo, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem... A nossa grande missão é desmistificar. Tirar essa mácula que existe em torno da atividade. Né? Tirar que o garimpeiro, a atividade de garimpo, ela é danosa, né? Então, existe um impacto, como qualquer outra atividade, né? Você vai fazer uma roupa de algodão, você vai ter que tirar o algodão e vai plantar, água, vai usar defensivo, água e causa um impacto ambiental. Não tem atividade sem impacto. Mas o que causa mais impacto na imagem do setor, principalmente, é quem trabalha na ilegalidade. A gente tem acompanhado essa questão dos Yanomamis e isso trouxe um impacto muito grande. Tanto é que está se buscando hoje novas alternativas com essa questão da rastreabilidade, de buscar realmente a segurança para quem compra o ouro, saber se ele é realmente de uma área legalizada, que é o caso de vocês. Por isso que está se desenhando um novo momento da mineração no Brasil. E eu espero que, a partir de tudo isso que está acontecendo, se saia uma mineração mais segura, mais responsável. Isso, através até mesmo agora da recente resolução 129, né? Ela vem com isso, ela vem para poder assegurar essa extração de forma mais responsável, onde as cooperativas estão engajadas em tirar, né, quem ainda está na ilegalidade, a proporcionar e garantir que quem venha, como eu disse, não é nenhuma campanha, mas que trabalhar na legalidade hoje, se você tem uma garantia não só reputacional, mas da continuidade do negócio. Isso, até porque é um negócio que se investe muito alto, Sim, né? se investe, e o próprio investidor é o próprio garimpeiro. Você não tem hoje linhas de crédito para um garimpeiro, você não tem hoje, né, grandes investimentos nessa atividade. Mas eu percebo também que parte desse preconceito ele é pelo desconhecimento da atividade. Vamos colocar, eles colocaram aí que havia pelo menos 40 mil pessoas trabalhando de forma ilegal. Não eram garimpeiros, porque garimpeiro é uma atividade legalizada. Isso eram mesmo. extratores ilegais na Amazônia, né? Já começa pela informação errônea que eles apregoam aí para a sociedade. Pelo fato de não conhecer também. Pelo desconhecimento, exato. Aí 40 mil, mas como que o governo, né, federal, o governo local, dos estados que pertencem à Amazônia, permitiu que, porque é um número muito considerável. E não chega do dia para a noite, né? Exato, né? E tem aquela questão ainda, você falou muito da ilegalidade, mas tem a informalidade. São pessoas que querem estar legais, mas que são barradas, né, pelos próprios órgãos, que têm dificuldade de licenciar e de fiscalizar, entendeu? Hoje a gente tem órgãos que não se conversam e que não chegam ao entendimento, né, sobre a forma correta ou até mesmo sobre o conceito da mineração artesanal ou da mineração industrial, ou, né, existe uma confusão muito grande nisso, né? Existe. E quando você diz sobre os 40 mil, principalmente no caso dos Yanomamis, eles não estão ali há 3 meses ou 6 meses. Anos. Isso aí é uma coisa que a ilegalidade, infelizmente, é uma coisa que está perpetuando a mais desde a origem, né? Então a gente precisa desmistificar mesmo. Todo mundo fechou os olhos para isso, né? Até que a coisa explodisse, tomasse uma proporção absurda. A Fênix, ela existe há 3 anos que ela está no mercado. E nesses 3 anos ela vem ganhando destaque nacional com essas ações. Eu queria que você falasse um pouco sobre a empresa, que a gente tem orgulho de ser Mato-Grossense. É isso mesmo. Parabenizar os diretores da Fênix, o Pedro, também o Andrei,
que vem fazendo um trabalho sensacional. E a gente tem acompanhado, inclusive, com destaque na mídia internacional. A mídia nacional, a gente está vendo o Pedro direto lá no Jornal Nacional. Falta ele vir aqui. O convite já foi feito. Não. A gente pegou o professor de Tome. Professor de Tome saiu do Jornal Nacional, na semana seguinte estava aqui no podcast Mineral. Pois é, agora na sequência veio a Thalita e agora tem que vir o Pedro para manter a audiência do nosso podcast. Eu acho que o sucesso da Fênix em relação à sustentabilidade, a mineração responsável, ela vem muito com os propósitos do que eles querem como empresa, dos próprios sócios e acionistas. Então, eles são apaixonados pela atividade. E isso vai muito com o propósito do ESG, que é da sustentabilidade, qual que é o legado? Você não faz nada sem saber qual é o legado. O que você vai deixar para as futuras gerações em sustentabilidade? Então, eles entenderam, eles querem... Então, é fácil fazer, né? O dia a dia é árduo, mas em si os resultados eles vêm. E... o ESG, lá dentro da Fênix, ele tomou essa proporção porque a gente começou com um mapeamento, entendendo quais eram os temas relevantes, o que as nossas partes interessadas elas entendiam sobre o conceito de sustentabilidade. Então, a gente mapeou, aí depois nós tornamos isso prioritários, a gente definiu o que era prioritário e não, para poder atuar em curto, médio e longo prazo, e aí a gente entendeu que era hora de agir. Então, montamos a estratégia de sustentabilidade do grupo, que está pautada em inovação sustentável, que é apoiar as iniciativas voltadas à mineração responsável. Então, hoje nós temos grandes parceiros, o próprio NAP Mineração, onde a gente tem o PCRO, né, dentro da nossa empresa como ferramenta onde a gente utiliza para fazer a primeira cheque de conferência PCRO, documental, que é o Programa de Compra de Ouro Responsável, né, que foi desenvolvido pelo NAP Mineração, da USP. Vocês são os cobaias, né? A primeira empresa no Brasil a aderir esse projeto do NAP. Aderir o projeto do NAP, isso. E nós estamos também com eles apresentando as alternativas para a substituição do mercúrio. Então, aqui na projeto Baixada... Ouro Sem Mercúrio. Ouro Sem Mercúrio. E nós temos, né, vários outros parceiros. Tem o SBGI também, que é parceiro de vocês. Tem um trabalho muito legal aqui na Baixada. Nós temos já, né, 4 mineradoras aí certificadas pelo SBGI. Nós temos também a parceria com a Brastorno, que é hoje o método de separação do mercúrio, né? Gravimetria. Do ouro por gravimetria. Então, hoje nós trabalhamos a estratégia de ESG dentro da empresa através de 5 pilares, que é a inovação sustentável, que é incentivar, né, e firmar parcerias com essas inovações que trazem essa mineração responsável para a cadeia de valor do ouro. Nós temos as ações de mudanças climáticas, é um pilar também extremamente importante para nós, onde lá dentro do grupo nós já estamos com alguns projetos, como a compra de energia limpa. Então, hoje todas as nossas empresas do Mato Grosso, unidades consumidoras, já estão, né, dentro da energia limpa através de energia solar. Nós temos também a preservação ambiental, onde a gente consegue garantir a rastreabilidade do ouro através do nosso produto. Esse acompanhamento é feito via satélite. Via satélite. Vocês estão dando início à autorregulação. Isso mesmo. E principalmente a governança corporativa responsável, que hoje dentro do Grupo Fênix é muito forte, né? O nosso setor de compliance, ele vem com muito peso para poder dar essa segurança, tanto jurídica, para toda a cadeia. Então, isso é muito relevante e levou a Fênix ao status que ela tem hoje. Vocês têm desenvolvido um projeto muito interessante aqui na região do Pantanal. Explique um pouquinho sobre esse projeto, como que é o nome dele, que é o objetivo dele. Sim, é o projeto Vida que Flui. Então, dentro do S de social e do, né, A de ambiental, nós estamos com esse projeto agora, que vai terminar provisoriamente na Semana do Meio Ambiente,
que desde o início de maio nós estamos... 5 de junho, né, o dia? 6 de junho, 6 né? de junho. Nós estamos desde o início de maio apoiando os ribeirinhos da região do Rio São Lourenço e Pirigara, ali em Barão de Melgaço, na coleta dos resíduos, né, sólidos do Pantanal. Então, Do lixo que vai pro Pantanal, é isso? do lixo mesmo. E é lixo que desce daqui pra lá, hein? Olha, eu tive a oportunidade de Não ver... é pouco. Rafa, eu tive a oportunidade de ver as imagens de uma dessas visitas que a Thalita fez e eu fiquei impressionado. Jacaré em cima do lixo. Geralmente veio da planta ali deitado em cima do lixo lá. E essa coleta é feita? Essa Garrafas coleta PET, é tudo feita mais. como? Uma rede? Não, um manual. Os ribeirinhos ficam em cima do barco e manualmente eles vão retirando o resíduo. E nós já coletamos 10 bags. 10 bags, isso dá o quê em toneladas? Aproximadamente. Cada bag 1 tonelada. 1 tonelada. 10 toneladas de Então a gente está encontrando de tudo lá. Desde garrafa PET, Eu vi muita capacete, geladeira, sofá, Televisão. tem de tudo um pouco. E isso é triste, porque um cenário tão bonito sendo E único no mundo, né? degradado pela Você por sabia que ação o humana. único local do mundo que se assemelha ao Pantanal é o Parque de Everglades nos Estados Unidos. Não existe um bioma igual ao Pantanal no mundo. Então, assim, O Pantanal é sensacional. É sensacional, é tão perto e a gente tá, né, degradando. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai esmiuçar os critérios do ESG. Vamos fazer um ping-pongzinho com você aqui rapidinho. Começando pelo critério ambiental, né? Que é um dos pilares. E você acabou de falar aí de algumas ações. A gente coletou algumas ações que são gestão de resíduo, implantação de política de desmatamento, né? São algumas ações. Pela sua experiência, é possível aplicar isso nos garimpos, Thalita? Porque a maioria deles são, como a gente já falou, são bastante rudimentares, né? Trabalham de forma rudimentar. Como incentivar quem está lá na ponta a promover práticas sustentáveis? Hoje nós já temos bem fortalecido nas cooperativas garimpeiras a questão da conscientização ambiental. Hoje a gente sabe, né, na região de Peixoto mesmo, que nós temos programas de reflorestamento, né, cultivo de mudas, então é possível. Principalmente na nossa região do norte do país, onde você não precisa ter muito custo para isso, porque você tem ali Você está na floresta amazônica. Você está na floresta amazônica. Então, você tem as próprias sementes que você pode cultivar essas mudas e depois devolver como forma de compensação, né? Só para eu entender, essas práticas já existem. São da Fênix em parceria com as cooperativas de garimpo local? Não. Hoje a gente já tem as próprias cooperativas desenvolvendo isso, mas a Fênix tem também projetos onde a gente promove essa conscientização ambiental. Nós estamos agora para iniciar um projeto no segundo semestre de 23, na região do Pará, já em parceria com a cooperativa de lá, de Itaituba, do Crepurizão, na verdade, né? Nós vamos, a Comidec, que nós vamos desenvolver um projeto de 6 meses, onde nós vamos ensinar educação ambiental para as crianças de 11 a 15 anos da escola, e lá no final o grande produto disso é um curta-metragem da visão das próprias crianças em relação aos garimpos, à mineração, porque a gente precisa entender que essas crianças, elas crescem nesse meio, e a visão da realidade garimpeira é diferente da gente que está sentado aqui vendo, né, pela televisão. Então é legal o mundo saber. Então existe esse projeto lá que... Tem esse que você acabou de falar do Pantanal, que está tirando lixo, toneladas de lixo. Nós temos também, a gente sabe que hoje aqui na Baixada Cuiabana temos vários garimpos já com energia limpa, né, através da energia solar, então é possível sim. Tá, e vocês, uma das ações que a Fênix vai desenvolver, ainda na questão ambiental,
é com relação à mudança climática. Vocês vão participar da COP28, né? Em dezembro. Isso Você mesmo. vai, Thalita? Pra Dubai? Pra Dubai. Esse trabalho Fizeram difícil. uma assessoria de imprensa. Semana passada ela estava no Pantanal, retirando o lixo do Pantanal. E agora já está com a passagem comprada para ir para Dubai. Do lixo ao luxo, né? Que é isso? Mas foi um grande... Era uma vaga Como nessa que frente. essa conferência climática aí pode ajudar nos trabalhos da empresa aqui no Brasil, aqui no Mato Grosso? Na verdade, a gente vai mostrar, né, essa mineração responsável possível para o mundo, porque foi um grande presente. Eu fui uma pessoa que fiquei muito feliz, muito animada, porque você saber que você chegar lá e mostrar o que é feito aqui, que é possível sim a gente ter a rastreabilidade do ouro, é possível sim a gente atuar contra as ações de mudanças climáticas através de toda essa gestão ambiental que hoje a gente vê que está sendo executada, né, nos garimpos. Então isso é muito relevante para nós e muito importante que todo mundo conheça isso, né? E você acabou de falar sobre essa questão de critérios sociais. Esse do projeto do Pará é um dos projetos que vocês estão desenvolvendo nessa área social. E aqui no Mato Grosso, na Baixada Cuiabana, tem algum projeto nessa área social que vocês estão desenvolvendo também? Hoje, quando a gente fala do social, nós precisamos dividir ele em duas partes. Olhar para dentro de casa, então, olhar para os nossos colaboradores, remunerações justas, olhar para a diversidade e inclusão, olhar para as mulheres, né, dentro da corporação, dentro do ambiente corporativo. E quando a gente olhar para fora, fazer parcerias com esses garimpos ou até mesmo com os órgãos para a gente poder entender essa comunidade e a forma de ajudar. A gente precisa entender o S da sustentabilidade, do ISG e da sustentabilidade não só como assistencialismo, mas programas de geração de renda, né? De uma forma que a gente consiga dar autonomia. Nós fizemos um trabalho muito legal no Dia Internacional da Mulher, que foi visitar as mineradoras e falar sobre o papel dela, tanto dentro de casa, atrás da cena e em cena, né? E para promover também a oportunidade de emprego para essas mulheres na mineração. Que é muito restrita, né? A mineração ainda não é um lugar para mulher. Mas não é um lugar para mulher por falta de conhecimento também. E por falta de interesse. Eu acompanhei um pouco desse trabalho Das de mulheres? vocês, das mulheres. Porque tem mineradora que tem oportunidade para a mulher dirigir caminhão, que esses caminhões hoje usados na mineração são caminhões totalmente eletrônicos, entendeu? Automatizados. Então, para a mulher trabalhar num caminhão desse, poderia ser muito mais fácil, até porque ela é mais cuidadosa, entendeu? Isso mesmo. E tem poderia estudos que trazer resultados para a isso. mineração, né? Bons resultados para o minerador. Elas tem muita engenheira de Minas, né, que trabalham nos garimpos, assim, geólogas. Mas na parte operacional ainda é muito restrito. E eu concordo com o Disney sobre... É pesado, não é? É uma atividade bastante pesada para mulheres, não? É pesada, mas existe atividades em que ela desenvolve até... Vou fazer uma rixa aqui, até bem melhor que os homens. Fazer uma defesa. Vou fazer uma defesa. Atividades que ela desenvolve bem melhor que os homens. A gente sabe de algumas mulheres que hoje são operadoras de máquinas, mas a gente vê que até a forma de divulgar a vaga, ou até mesmo até a forma da procura, às vezes a mulher não se entende capaz daquela atividade. Sim, é uma atividade onde não existe gênero, né? Eu já operei carregadeira, agora modéstia à parte. Fiz com maestria. E com a tecnologia, esses equipamentos se tornam cada vez mais fáceis de você Aliás, eu sou uma operar, ótima motorista. né? Mas vocês têm política de inclusão? A Fênix tem esse tipo de... Algum projeto, alguma coisa de política de inclusão de mulheres na mineração? Sim, hoje a gente trabalha a vaga, o recrutamento e seleção, não pelo gênero, mas sim pela vaga. E aí a gente está aberto para até porque pelo gênero é ilegal. E mulheres. Não, sim, mas quando eu falo, nós hoje já temos um mapeamento de porcentagens de mulheres. Nós temos hoje mulheres em todos os níveis gerenciais da empresa. Então, nós temos na alta direção, nós temos mulheres no conselho, nós temos mulheres
na parte operacional, mas a gente sabe que é um número que precisa ser mapeado, então nós já mapeamos e nós já estamos estruturando os indicadores para o aumento, né, dessas vagas. Eu tenho, meu namorado ele trabalha numa trade do agro, e o ESG da empresa dele traçou uma meta de colocar mulheres em cargos estratégicos, né? Até 2024, eu acho. Pelo menos que 30% dos cargos, no mínimo, sejam ocupados por mulheres. Eu achei aquilo fantástico. E quando eu falo que a gente divulga a vaga por gênero, isso é possível porque eu preciso aumentar essa meta. Então, eu não estou restringindo para homens, mas eu estou oportunizando a vaga para mulher. Como é que aplica a governança dentro desse mundo da mineração do garimpo? Hoje, para o garimpeiro, a resolução 29, ele veio, que é voltada para a prevenção de lavagem de dinheiro, ele veio para regulamentar, para ajudar, né, nessa governança corporativa. Então, hoje a gente sabe que vai ser, as cooperativas têm a obrigatoriedade de saber onde foi extraído aquele veio ouro. o ouro, de ter políticas. Então, hoje a gente trabalha a relação, até mesmo para se comercializar o ouro com a gente pede esses documentos de estatuto das cooperativas, as políticas aplicadas. Nós trabalhamos com normas e procedimentos através também de cumprimento regulatório. Então, hoje o que está muito forte dentro da Fênix é o compliance, principalmente para a gente conseguir estruturar essa questão das normas e conseguir estender isso até ao nosso fornecedor, né? Porque isso é a primeira rastreabilidade, né? Você está fazendo isso de maneira ética, transparente, pagando seus impostos de maneira correta. Queria só trazer um dado interessante que a gente falou no começo do podcast sobre CEFEM. E recebi aqui uns números. Por exemplo, a arrecadação do CEFEM em 2022 no Brasil foi de 7 bilhões. 7 bilhões. Deus. Minas é o estado que mais arrecada. Minas, vamos lá falar de Minas, então. 135 milhões. Pará é o segundo arrecadador. Pará, isso, deixa eu só. Com 75 milhões. E Mato Grosso é o terceiro, com 66 milhões. Então, significa que a mineração ela é muito forte no Brasil, principalmente nessas duas regiões, né? Mato Grosso e Pará. E lembrando que o ouro, ele corresponde a 5% dessa arrecadação, desse valor de CEFEM. Então, essa grande arrecadação que tem em Minas Gerais. O primeiro é o minério de ferro, minério de né? ferro, exatamente. Com 5,3 bilhões. Isso. É que você falou milhões. Não, é bilhões. Bilhões. 7 bilhões. E Mato Grosso... 366 milhões. Exatamente. O ferro tem aí grandes empresas por trás, né? Tem a Vale, tem outras grandes empresas aí. E o ferro é exportado em grande quantidade para a maioria dos países aí. Mas, Thalita, eu mais uma vez gostaria de agradecer a você por participar do nosso podcast. Não é a primeira vez que a gente faz o convite. A Rafaela, ela sempre quer... E a gente não falou de uma coisa super importante também aqui. Sobre lavagem de dinheiro. Que a Fênix, ela é a primeira empresa do segmento a ser signatária do Pacto Global da ONU. Onde a gente assume o compromisso junto com grandes organizações para o cumprimento e a busca da Agenda 2030, que é relacionada às 17 ODS, né? Então, isso também tem muita relevância no nosso segmento, que é realmente transformar em ações, em práticas, essas ações pautadas na questão ambiental, social e de governança. A Rafa sempre foge da pauta, então vou deixar que ela faça a última pergunta do podcast de hoje. A última, hein, Rafa? É porque a Fênix, a gente sabe que ela tem uma atuação muito forte quanto à prevenção de lavagem de dinheiro no segmento de joias, gemas e ouro. Eu queria que você falasse isso pra gente, porque, assim, as últimas notícias que nós tivemos em relação aos garimpos, às explorações ilegais foram péssimas, né? Estão ligadas até mesmo a grupos criminosos, PCC, grupos organizados. E vocês têm uma atuação muito forte de combate. Eu queria que você falasse sobre isso. Hoje a gente tem as ferramentas de prevenção de lavagem de dinheiro que nós aplicamos dentro do nosso setor cadastral, com os nossos fornecedores, né? E qualquer
sinalização, nós fazemos diligências, então nós temos um setor específico que cuida disso, onde nós aplicamos os testes e que caso seja de alguma maneira acendido o alerta, nós atuamos de maneira imediata. E vocês comunicam aos órgãos responsáveis? Sim, nós fazemos essa comunicação para que a gente atue realmente de forma transparente, né? É muito importante, né? Todas essas ações do ESG, elas só têm uma finalidade que eu vejo, assim, é tirar essa mácula de cima da mineração, né? Que é muito forte e que está muito apregoada e que as pessoas olham para a mineração com os maus olhos e não sabem da relevância econômica que a atividade tem. Hoje eu falo que a sustentabilidade, o ESG, ele precisa estar dentro do planejamento estratégico da empresa. Então, se ela não está dentro do planejamento estratégico, a gente não consegue sair do lugar. É como eu falo, né? Se você pensa, toda empresa ela tem o seu mote principal, que é o lucro, mas isso precisa ser feito de maneira sustentável, que se perpetue para as próximas gerações, que isso a gente consiga ter esse alinhamento, né? Equilíbrio da balança. Então tem que ser sustentável, ambientalmente correta e governar com princípios éticos. Com princípios éticos. Com princípios que éticos. Bacana. Que Mais uma aula aí que a gente teve hoje no nosso podcast, trazendo aí a nossa amiga Thalita Silva Pereira Galvão, que é gerente de sustentabilidade do grupo FNX Participações. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast e deixe o espaço aberto para que você venha outras vezes. Quando voltar lá de Dubai. Os Emirados Árabes. Eu que agradeço, Rafa, e prazer em conhecer, e agradeço o Disney, sempre muito solícito, então foi um prazer estar aqui. E o nosso podcast é um oferecimento especial da FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso, também a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, o Somos do Minério, que é parceiro do nosso podcast, e também o E79 Bank, que tem uma plataforma de gestão integrada para o setor da mineração. Para conhecer um pouco mais sobre essa solução para melhorar a gestão da cooperativa e também da mineradora, entre em contato com o departamento comercial pelo WhatsApp 659-8122-3475 ou pelo e-mail atendimento@e79.com.br. Chegamos ao final do nosso podcast, mais uma vez agradecendo a você pela sua audiência, lembrando que você pode também ajudar a gente a fazer esse podcast, fazendo aí as suas pontuações, né? Sugerindo assuntos para o nosso podcast para que a gente possa melhorar cada vez mais, né, Rafa? Sugerindo entrevistados também, né? Com certeza. A nossa próxima entrevistada da semana é uma pessoa que o Dr. George de Tome indicou, né? E a gente tem um ciclo muito legal, assim. Lembrando que, felizmente, o nosso podcast, ele está ultrapassando as barreiras, os limites do estado de Mato Grosso, e outros mineradores de outros estados estão acompanhando. Obrigada por isso, gente. Muito obrigado realmente pela audiência de todos vocês no Brasil inteiro. A gente está muito feliz com o resultado desse podcast. E lembrando que aqui o assunto é mineração, porque mineração é o quê, Rafa? Essencial. Essencial.